Nossa aula de arte de hoje vai falar, retomar a questão renascentista e as publicidades. As obras renascentistas, elas exercem um fascínio muito grande no público geral, e elas se tornam muitas das vezes mais famosas do que o próprio criador. Eu vou dar um exemplo, Algumas pessoas não sabem que a obra renascentista Mona Lisa foi pintada por então, artista Leonardo da Vinci. E muitas pessoas também não sabem que a peça, mais precisamente escultura, de Davi, moldada por Michelangelo, é de Michelangelo. Então, assim, as obras acabam se tornando bem mais famosas do que o próprio criador, ganhando uma dimensão tão grande e muitas das vezes acabam esquecendo de associá-la a ela ao seu criador. E algumas dessas obras, inclusive, são utilizadas, por agências de publicidade e propaganda para agregar o valor do produto ou serviço. Muitas das vezes, a arte renascentista já foi alvo de publicidade pela quantidade de obras renascentistas mundialmente reconhecidas. Então, observem aí no módulo de vocês que duas campanhas que se apropriaram, de maneira criativa e inteligente de obras clássicas renascentistas estudadas nesta unidade, mostrando quanto de influência delas está profundamente enraizada em nossa sociedade. Eu posso trazer aqui, como eu falei ainda há pouco, a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é uma peça de publicidade. Foi uma peça de publicidade na campanha de um museu espanhol usado, uma releitura para divulgar uma exposição de obras de arte, para deficientes físicos e cegos, durante a qual o público podia tocar nas obras. Sendo assim, tem essa questão também aí da inclusão. Então, assim, a Mona Lisa é uma das obras mais famosas que existe. Então, né, acaba se sendo usada para isso. Tem outras obras também do Michelangelo que é usada. Uma delas, que fica na Capela Sistina, que seria, na verdade. E tem uma obra que é muito conhecida, como eu falei ali, que fica na Capela Sistina, mais precisamente na Itália, em Roma, né? E o Michelangelo pintou como o que seria a criação, do homem, Deus tocando, o homem. E essa criação, acaba tornando-se alvo publicitário em outros países, inclusive na própria Itália, né? Para uma questão até, de voltada para o comércio. Então, assim, essas obras elas acabam na verdade se tornando alvo de propagandas e são obras famosas. E essa obra que eu acabei de falar da Capela Sistina, agora eu me recordei, ela foi, trabalhada dentro de uma propaganda que falava, de uma questão, de um determinado alimento italiano, mas precisamente em massa, Os italianos gostam muito de massa, macarrão, e outras como lasanha, É uma cultura, é algo cultural dos italianos na gastronomia. E foi usado isso para dizer que tinha sido o próprio Michelangelo que tinha pintado aquela mais nova massa que estava ali no comércio. Outra obra interessante que foi usada em campanha publicitária, que é de Michelangelo, é a escultura de Davi, que eu falei também no início da aula, e que foi usada, de uma forma bem humorada pelos nossos hermanos argentinos, não tem no módulo de vocês, mas eu estou falando, para falar sobre uma questão dentária, como se Davi,
Davi e Golias, lá da passagem bíblica, Davi, esculpido pelo Michelangelo, estaria com dor de dente e estaria com o rosto inchado porque já não estaria mais aguentando. Então eles teriam que fazer, né, passar por uma bateria de exames odontológicos e ir até o dentista. Aí, eis a sacada, né? Uma obra renascentista como, né, a escultura Davi, de Michelangelo, sendo usada para fazer uma propaganda correlacionada a uma questão dentária, né? Uma questão de odontologia, de cuidados dos dentes. Né? A mesma peça também ela já foi usada pelo fabricante de bombom italiano, aonde o fabricante disse: até o Davi e come um bombom, imagine como será que ele não é gostoso. Isso não é a propaganda engraçada porque a escultura se mexe e mastiga o bombom, né? Então, assim, as obras renascentistas, elas são um grande sucesso nessa questão de propagandas e comerciais, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.